E aí pessoal, aqui é o Guilherme Augusto do canal Resolve Exatas, um projeto que a gente está iniciando agora, eu juntamente com o Thiago Souza, para a gente resolver algumas questões de exatas, né? Para você pré-vestibulando que está em busca da sua vaga na tão sonhada faculdade, no seu tão sonhado curso. Beleza? Vamos começar aqui por uma questãozinha da EPICAR, é uma questãozinha muito bacana que a gente vai revisar muitos conceitos. Então deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver direitinho como que vai funcionar. Uma pequenina esfera vazada no ar com carga elétrica igual a 1 microcoulomb e massa 10 gramas. É perpassada por um aro semicircular isolante de extremidades A e B, situados num plano vertical. Uma partícula carregada eletricamente com carga igual a 4 microcoulombs é fixada por meio de um suporte isolante no centro C do aro, que tem raio igual a 60 centímetros, conforme ilustre a figura abaixo. People, vamos entender aqui como é que é isso. Eu tenho aqui, o que? Uma carga que tem 1 microcoulomb e 10 gramas. E ela é vazada onde pode esse aro aqui, passar por dentro dela. Ou seja, essa partícula ela pode percorrer aqui, de A para D para B. Bacana? E aí ela tem uma carga. E aí o que fizeram? Pegaram, colocaram um suporte isolante aqui e botou uma outra partícula aqui, no ponto C. E aí essa partícula aqui é de 4 microcoulombs. Então vamos fazer isso, vamos colocar isso aqui, para a gente raciocinar. Aqui eu tenho uma partículazinha que tem 10 gramas, e aí o que eu te oriento? 10 gramas a gente já transforma para quilo, né? 10 gramas é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Bacana? De massa. Então a gente pode apagar isso aqui para... a gente pode apagar isso aqui para não bagunçar tanto o nosso raciocínio e o nosso desenho. A carga, ela fala que tem 1 microcoulomb, 10 a menos 6 coulombs, beleza? E aqui no ponto 6 ele tem o que? Uma carga de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Guilherme, de onde é esse 10 a menos 6? Ora, 10 a menos 6 é o prefixo, é o valor do prefixo micro. Bacana? E ele fala também que aqui eu tenho um raio de 60 centímetros. People, olha só, vamos passar para metros já, né? 60 centímetros é igual a 0,6 metros. Beleza? Vamos ver o que a questão vai pedir para a gente, agora que a gente já entendeu essa dinâmica dessa figura. Despreze quaisquer forças dissipativas, ou seja, despreze o atrito e considere a aceleração da gravidade constante. Então aqui, o G constante. Ao abandonar a esfera a partir do repouso da extremidade A, aqui, né, pode-se afirmar que a intensidade da força, pode-se afirmar que a intensidade da reação normal em nêutrons exercida pelo aro sobre ele no ponto mais baixo, ou seja, aqui em D, na sua trajetória é igual a. Então, pessoal, olha só o que acontece. Eu pego essa partícula e vou abandonar ela aqui em A. Ela vai percorrer, até que ela chega aqui em D. Bacana? Então, ela vai fazer esta trajetória aqui. Beleza? E aí eu quero saber qual é a normal aqui em D. Então, vamos à primeira coisa. Se ele está falando de normal, ele está falando de força. Então, a gente vai colocar as forças neste corpo D. Então, aqui, puxei aquele D e trouxe para cá para a gente raciocinar. Primeira força que ele tem uma massa e está submetido ao quê? A um campo gravitacional. Então, eu tenho aqui o quê? Uma força peso. Bacana? O que mais? Que força mais ele tem aqui? Ora, ele está em contato aqui com o aro, né? E é justamente a nossa interrogação. Então, se ele está em contato com a superfície plana, eu vou ter uma força chamada normal, que é perpendicular a essa superfície. Então, aqui eu tenho a normal N neste sentido. Beleza? Outra coisa interessante, olha só, eu tenho uma carga aqui e outra aqui.
Opa, eu tenho duas cargas, então eu tenho o quê? Uma força elétrica ali acontecendo. E observe bem, pessoal, ó, aqui é 4 vezes 10 a menos 6. Se ele não falou nada, esse sinal aqui é positivo. Aqui, ó, também não falou nada, é positivo. Então, ó, duas cargas positivas, ou seja, de sinais iguais, eu vou ter a força elétrica como? De repulsão. Então, ó, ela vai ser para cá e para cá. Não deu de ver esse, mas ela está assim. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma força elétrica aqui. Bacana? Então, eu posso chegar o quê? Em uma resultante dessas, né? Eu posso colocar aqui a força resultante. Vou assumir o quê? Ó, vou traçar aqui como meu referencial. Todas as forças que têm sentido para cima são positivas e as que têm sentido para baixo vão ser negativas. Então, eu posso falar que a minha força resultante é a normal menos o peso menos a força elétrica. Beleza? Só que tem uma coisa aqui que é interessante, people. Olha só, tá vendo que isso aqui está descrevendo uma parábola? Tá vendo que isso aqui, de certa forma, é um movimento circular? Se a gente estendesse, ó, ele poderia fazer o quê? Propriamente dito, um movimento circular. Então, se eu estou falando de um movimento circular, a força resultante é uma muito específica, é a minha própria força centrípeta. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, que força centrípeta é igual a normal menos o peso menos a força elétrica. Vamos lá. Força centrípeta eu não tenho, mas tenho condições de calcular. Normal é o que ele quer, peso eu tenho condições de calcular e força elétrica também. Você poderia abrir essas equações e já jogar direto. Ó, você poderia botar força centrípeta mv ao quadrado sobre r. Normal é o que eu quero. Peso, massa vezes gravidade. Força elétrica, K módulo de Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. E assim eu descobri a normal. Eu particularmente, para eu não errar e quando eu estou explicando alguma coisa, eu gosto de separar e calcular uma por uma e depois jogar nesta fórmula. Então é justamente isso que eu vou fazer com vocês. Então a gente vai pegar aqui, ó, primeiro e vamos descobrir quem? A minha força centrípeta. Bacana? Então para calcular a força centrípeta aqui, ó, vai ser o que? mv ao quadrado sobre r. Vamos lá. Força centrípeta é o que eu quero. Massa, ele me deu, né? 10 vezes 10 a menos 3 quilos. Velocidade ao quadrado, opa, essa eu tenho que descobrir. E raio, ele me deu também. Então aqui eu tenho que, para descobrir a força centrípeta, tenho que descobrir a velocidade ao quadrado. E aí eu quero que você observe uma coisa, pessoal. Ele estava aqui em repouso em A e ele percorre adquirindo uma velocidade até chegar aqui em D. Bacana? A gente pode resolver descobrir essa velocidade por N maneiras. A gente pode descobrir por trabalho e etc. Eu, particularmente, prefiro que a gente descubra por conservação de energia. Por quê? Se a gente traçar um referencial aqui para a gente, ó, onde o D seja o ponto inferior, eu posso falar o quê? Que de A até D eu tenho uma altura. Eu tenho uma altura H. E essa altura H é o que? É justamente o meu raio. Então, ó, se ele aqui tem uma altura e está em repouso, ele tem o que? Uma energia potencial gravitacional. Que desceu, ó, se converteu em que? Em energia cinética. Como aqui o D é a base do meu referencial, ele vai ter uma altura igual a 0. Então, só vai ter o que? Energia cinética aqui embaixo. Então, pela conservação da energia mecânica, eu posso afirmar o quê? Que a energia cinética a energia potencial gravitacional em A é igual a energia cinética em D. Então, ó, mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2. Posso cortar massa com massa. A gravidade ele não me deu, mas eu vou assumir que é 10, para ficar fácil fazer conta. A altura é o próprio raio, que é 0,6.
Velocidade ao quadrado é o que eu quero descobrir, e aqui 2. Pessoal, eu vou descobrir que a velocidade ao quadrado é igual a 12 a 12. Guilherme, eu não poderia jogar a raiz aqui e fazer 3 vezes 4 ser 2 raiz de 3? Até poderia, mas olha só, por que eu quero essa velocidade? É para jogar na força centrípeta. E aqui a força centrípeta é a velocidade ao quadrado. Então eu deixo essa velocidade ao quadrado porque vai me facilitar fazer conta. Então, ó, eu com a velocidade aqui eu posso jogar a força centrípeta é igual a massa 10 vezes 10 a menos 3 vezes a velocidade ao quadrado, que eu já sei que é 12, dividido pelo raio, que é 0,6. Beleza? People, eu, Guilherme, não gosto de trabalhar com número com vírgula sim, então eu vou fazer assim, ó. Vou apagar 0,6 e colocar 6 vezes 10 a menos 1. Por quê? Porque é mais fácil de eu enxergar aqui. 12 dividido por 6 é 2. Então, ó, força centrípeta é igual a 2 vezes 10 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 1 vai para cima e vai positivo, né? Então fica vezes 10 novamente. Então eu descubro que minha força centrípeta é quanto? 2 vezes 10 vezes 10 fica 10 ao quadrado. Com 10 a menos 3, opa, vai ficar 10 a menos 1. 10 a menos 1 Newton. Então, people, por enquanto eu vou guardar esta informação aqui, porque a gente vai usar ela mais para frente para descobrir a normal. Bacana? Beleza. Então vamos agora calcular quem? Pela ordem o peso, né? Vamos calcular aqui o nosso peso. Então aqui, ó, botar aqui para calcular o nosso peso. Peso. Peso bem tranquilo de ser calculado, né? Peso é massa vezes gravidade. O peso, a massa, eu sei que é 10 vezes 10 a menos 3. Gravidade igual a 10. O que eu acho? O peso nosso é 1 vezes 10 a menos 1 newtons. E aí, people, eu te dou uma dica bacana aqui, é que se você lembrar aqui da nossa equação que a gente achou, tá vendo que a gente vai precisar aqui fazer uma soma escalar, né, subtrair, etc. Então já vai deixando aqui, ó, as bases iguais, para depois a gente não precisar fazer essa conversão, tá bom? Por último, vamos calcular aqui a nossa força elétrica. Uma coisa interessante, ó, ele não te deu a constante eletrostática do vácuo, ou a constante eletrostática, e nem falou se era no vácuo ou não. Eu vou assumir que é no vácuo, tá bom? Para a gente poder fazer, mas ele não trouxe essa informação. Então aqui a fórmula da força elétrica. Força elétrica então vai ser 9, que é a constante eletrostática, vezes 10 a nona. Carga 1. Opa, ó, eu vou pegar aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 6. 4 vezes 10 a menos 6. Multiplicado pelo quê? Pela carga em D. Que aqui, ó, é 1 vezes 10 a menos 6. Guilherme, é em módulo, né? É em módulo. Por quê? Porque o sinal aqui, ele vai me servir para definir o quê? A direção e o sentido da força. Mas para calcular o módulo, eu só vou utilizar o quê? A minha lei de Coulomb, que as cargas estão em módulo, tá bom? Distância ao quadrado. Ora, a distância entre as duas é o próprio raio, né? Então, ó, vou botar aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Força elétrica, vamos lá. 9 vezes 4, pessoal, eu sei que é 36. 10 a menos 6 com 10 a menos 6 é 10 a menos 12. Então eu vou botar aqui, ó, 10 a nona, 10 a menos 12 para a gente não errar, tá? 6 ao quadrado é 36 vezes 10 a menos 2. Bacana? Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui então, ó. Força elétrica. Olha só que legal. Posso cortar, né? 36 com 36, simplificar, melhor dizendo. Então vai ficar como? Ó, pessoal, eu vou passar este 10 a menos 2 para cima, vai ficar positivo. 9 com 2 vai ficar 11. 11 vezes menos 2, menos 12, eu vou achar que esta força aqui
é de 1 vezes 10 a menos 1 newtons. Então aqui eu acho a minha última força que eu tenho que calcular para só assim chegar na força normal. Beleza? Então olha aqui, ó, people, de vermelho. A força centrípeta é igual a normal menos o peso menos a força elétrica. Guilherme, de onde veio isso? Ora, daqui, ó. A gente acabou de ver isso aqui. Força centrípeta, qual é o valor? A gente calculou e achou que é 2 vezes 10 a menos 1. Então aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 1. Normal é o que eu quero. Peso, olha aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 1. Bacana. Menos força elétrica, 1 vezes 10 a menos 1. People, fazendo isso aqui, ó, menos 1 com, desculpa, faltou 1 aqui, né? Menos 1 com 1 vezes 10 a menos 1 com 1 vezes 10 a menos 1, isso vai dar menos 2 vezes 10 a menos 1. Tá subtraindo, passa para o outro lado o quê? Somando. E aí eu acho que a normal é de 4 vezes 10 a menos 1 newtons. Nas respostas ele não deixou o que? Olha aqui, em base 10, né? Ele tirou. 4 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,40. Beleza, pessoal? Tirando o zoom aqui para você tirar um print, tirar o que for, pausar e copiar. Pessoal, essa é essa resolução da nossa questão, bacana. Não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar, de espalhar para os amigos, dar essa força para o canal que está começando agora. Até uma próxima questão e grande abraço.